O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo. Porém, com toda essa rica biodiversidade, não quer dizer que o nosso país esteja livre do pesadelo da extinção. Ou seja, se nós não criarmos uma consciência de preservação da nossa fauna e flora, em algumas décadas podemos ter a extinção de muitas espécies de vida em muitas regiões do nosso país. Mas antes de falarmos sobre os animais em extinção, precisamos saber o que é IUCN. Você deve estar se perguntando, o que significa IUCN? IUCN é uma sigla em inglês que significa União Internacional para a Conservação da Natureza. Trata-se de uma organização civil dedicada à conservação da natureza. Fundada em 1948, a IUCN reúne mais de 1.250 organizações, incluindo 84 governos nacionais, 112 agências de governo e um grande número de organizações não governamentais, que são as ONGs, nacionais e internacionais, e cerca de mais de 10 mil membros. Mas você se pergunta, qual é a função da IUCN? Sua função é influenciar, encorajar e assistir sociedades de todo o mundo para a conservação da natureza e assegurar que todo e qualquer uso dos recursos naturais seja equitativo e ecologicamente sustentável, por meio de pesquisas científicas, administração de projetos de campo em todo o mundo. Une governos, ONGs, agências das Nações Unidas, além de companhias e comunidades locais, para que sejam desenvolvidas e implantadas leis e políticas públicas que trabalhem pelo bem da natureza. Você já ouviu falar em lista vermelha? A IUCN é responsável pela lista vermelha. Mas o que é a lista vermelha? É uma lista que foi estabelecida em 1964, contendo informações sobre as espécies ameaçadas de extinção. Ou seja, a lista vermelha da IUCN é um indicador crítico da saúde e da biodiversidade mundial, muito mais do que uma lista de espécies e seu status. É um instrumento importante para informar e incentivar ações para a conservação da biodiversidade e mudanças nas políticas essenciais para proteger os recursos naturais de que precisamos para sobreviver. Ela fornece informações sobre extensão, tamanho da população, habitat e ecologia, uso e ou comércio, ameaças e ações de conservação que ajudarão a informar as decisões de conservação necessárias. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a lista vermelha da IUCN, você precisa saber onde está presente a lista vermelha. Ela está presente em agências governamentais, departamentos de vida selvagem, organizações não governamentais, que são as ONGs, relacionadas à conservação, planejadores de recursos naturais, organizações educacionais e na comunidade empresarial. São nesses locais que sua presença é mais constante. Mas o que busca a IUCN? A IUCN busca avaliar os riscos de extinção de milhares de espécies e subespécies presentes em todas as regiões do mundo, com o objetivo de informar os dados de conservação, além de alertar sobre o constante assolamento da biodiversidade do planeta. Desta forma, a IUCN busca prevenir a urgência das medidas de conservação para o público e legisladores, assim como ajuda a comunidade internacional na tentativa de reduzir as extinções. Vamos conhecer um pouco mais sobre o significado das categorias da lista vermelha da IUCN. As categorias servem como uma espécie de metodologia para avaliação e conservação das espécies. Categoria extinta, sigla é X. Característica: quando o último indivíduo da espécie morre, ou seja, não existe mais nenhum representante da espécie vivo na natureza ou criada em cativeiros. Categoria extinta em natureza, sigla EW. Característica: são as espécies que não são mais vistas na natureza, sendo encontradas apenas em cativeiro ou naturalizadas fora de sua área de distribuição natural. Categoria criticamente ameaçada, sigla CR. Característica:
são as espécies que sofrem risco extremamente elevado de extinção em curto período de tempo. Categoria em perigo, sigla EN. Característica é quando as evidências demonstram que a espécie poderá ser extinta em pouco tempo. Categoria vulnerável, sigla VU. Característica quando a espécie apresenta um risco elevado de se tornar ameaçada, especialmente pela destruição de seus habitats. Categoria quase ameaçada, sigla NT. Característica quando em um futuro próximo a espécie corre o risco de se tornar ameaçada. E por fim, a categoria que todos nós devemos almejar. Categoria pouco preocupante, sigla LC. Característica compreende as espécies mais abundantes e que não correm risco de extinção. Esse deve ser o nosso objetivo, que todas as espécies do nosso planeta não precisem entrar em extinção, pois a natureza e nossa integração com ela é o que nos mantém vivos. Somos totalmente dependentes da natureza e temos que garantir sua preservação. E a IUCN é uma organização que luta pela preservação da natureza.